Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz aqui nessa noite? Dá um brado de glória a Deus. Aleluia. Vamos cantar um hino. Tem um hino que diz assim: Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, pois tu dissipaste toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Cante! Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Vida, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode adorar a Deus? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, o livro dos Salmos 128. Aleluia. Por vezes nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas tempestades no nosso dia a dia, no decorrer da semana. E às vezes nós chegamos no culto para adorar a Deus cansados, às vezes até desanimados. Mas quando nós vamos à presença do Senhor, aleluia, o divino companheiro, Ele nos recebe de braços abertos, aleluia. E na presença do Senhor, aleluia, ali há fartura de alegria. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Livro dos Salmos, de número 128. Vamos ler 6 versos da Bíblia Sagrada. Você que está nos assistindo, aproveita, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus, pois nós chegamos na hora mais importante, a hora da ministração da palavra.
Eu quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo, os irmãos ali de Salvador, na Bahia, que toda live estão nos acompanhando, e nós ficamos muito felizes de tê-los sempre aqui. Os irmãos ali também de Santa Luzia, de São José dos Basílios, os irmãos de Araguaína, de Lisboa, de Marabá, tem muitas pessoas nos assistindo. Que Deus abençoe a vida e a casa de vocês, amém? Vamos ler o Salmo de número 128, versículo de número 1, que nos diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Verso de número 4: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Amém? Vamos repetir o verso primeiro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Coloque a sua Bíblia no seu assento por um instante e vamos fazer mais uma oração nesta noite. Senhor Deus e Pai, aqui estamos nesse momento de adoração, e nesta hora, Pai, chegamos ao melhor momento do culto, que é o momento de ouvirmos e recebermos algo que venha de Ti, algo que venha diretamente do trono da Tua graça. Que nesta noite, ó Pai, Tu possas falar conosco pela Tua preciosa palavra, pois nós estamos desejosos de ouvir algo que venha de Ti. Toma o primeiro lugar, toma a direção, coloca as palavras certas em nossos lábios, para a glória do Teu santo e precioso nome. Assim nós te pedimos, e por fé no nome do Senhor Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Sente adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós chegamos ao final da nossa série de mensagens sobre relacionamentos, e na primeira quinta-feira nós falamos sobre como nós podemos aprender a lidar com pessoas, como nós podemos obter o melhor de um relacionamento. Na segunda quinta-feira nós falamos sobre o valor de uma amizade, e hoje nós iremos falar sobre a família, uma família guiada por Deus. Aleluia. Se você perceber, estas séries de mensagem, elas são, digamos que subsequentes, uma completa a outra. Então, se você tem um desejo de assistir as outras duas mensagens, entra lá na nossa página no Facebook, procura lá as mensagens que caem na quinta-feira do culto de ensino, e você pode estar ali assistindo, aprendendo e recebendo algo que venha de Deus. Amém? Os versos que nós lemos do Salmo 128, que é mundialmente conhecido como o Salmo da Família. Baixa só um pouquinho. O Salmo de número 128, conhecido como o Salmo da Família, nos ensina que o homem que teme ao Senhor, a família que teme ao Senhor, ela é completamente
abençoada. E às vezes nós usamos a palavra bênção tantas vezes que nós acabamos esquecendo o seu verdadeiro significado. A palavra bênção, ela vai muito além daquilo que nós costumamos usar. Quando nós somos abençoados por Deus, significa que nós estamos sendo autorizados a prosperar no nosso caminho. Ou seja, quando Deus abençoa o crente, quer dizer que aquilo que ele empreende vai dar certo. Quer dizer que aquilo que ele empreende vai ter um verdadeiro e produtivo resultado, pois a bênção do Senhor está sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a família dele. A família, nós bem sabemos que Deus foi o autor de criar a família. Deus institui a família e Ele entrega papéis para cada pessoa na família. Eu louvo a Deus, porque Deus me abençoou muitíssimamente de possuir uma família abençoada. Desde que eu me entendo por gente, a minha família sempre esteve nos caminhos do Senhor, seguindo pela palavra de Deus. Então, para mim, isso é muito satisfatório, pois evitou muitos tempos, muitos anos que poderíamos ter perdido longe da presença de Deus. E isso é muito satisfatório. E a família que é guiada por Deus, ela precisa entender, compreender os papéis que Deus designou a cada uma destas pessoas. Primeiramente, para uma família ser bem-sucedida e andar na direção de Deus, o homem da família, o pai de família, ele precisa tomar o posto de pai e de homem. Hoje, nos nossos dias, nós vemos que a maioria dos homens hoje tem uma certa dificuldade de tomar este posto na família. Há alguns homens que acabam tendo um filho e por muitas vezes alguns acabam abandonando. E isso ocorre em qualquer lugar e em qualquer cidade. Então, isso não é só na nossa cidade, mas em todo o mundo. E quando isto ocorre, há muitas consequências na vida daquela família, tanto consequências na vida do filho, como também na vida da mulher. As consequências da ausência do homem, elas são catastróficas, pois a família, desde a sua instituição, ela precisa que o homem tome a sua posição de homem e de pai dentro de casa, dentro da família. A presença do homem, a presença paterna, ela poderá facilitar a criança a passagem do mundo da família para o da sociedade. Quando o pai é presente na família, a criança ela tem mais facilidade de lidar com as situações do mundo e da sociedade. E quando isso não ocorre, quando o pai é ausente, há muitos conflitos, há muitas dificuldades. A ausência paterna, ela tem potencial para gerar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo da criança, bem como influenciar o desenvolvimento de distúrbios de comportamento. Pela psicologia, nós podemos observar que quando há ausência paterna, as crianças elas têm maior facilidade
de produzir distúrbios, ela tem maior facilidade de ter conflitos no mundo. E muitas crianças, na sua fase de adolescência, na sua formação, quando há ausência paterna, ela começa a passar por um período de dificuldades, pois a falta do pai, a falta do homem dentro de casa, na família, evita que ela possa aprender coisas que somente o pai pode passar. Há muitas pessoas que enfrentam a dificuldade da homossexualidade, e muitas vezes isso também é ocasionado pela ausência do pai na família. Há várias pessoas que passam por diversos problemas por causa da ausência paterna. E se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que este exemplo, ele é verdadeiramente real. Se nós formos olhar na vida de Davi era considerado como um homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi não era um homem perfeito. Davi possuía vários defeitos. Davi possuía muitas falhas. E uma de suas falhas fora ser ausente para os seus filhos. Davi era um rei muito presente em Jerusalém, mas era ausente dentro de casa. Os filhos de Davi, eles possuíam muitos mentores, eles possuíam muitas pessoas que poderiam ensiná-los como seguir no caminho reto. Por exemplo, havia sacerdotes no palácio, havia homens de Deus ali em volta dos filhos de Davi, porém a ausência do pai prejudicou a formação dos seus filhos. Nós vamos ver que quando Davi peca, no capítulo de número 12, do segundo livro de Samuel, do profeta Samuel, nós vamos ver que quando Davi peca e Natã é enviado para repreender o rei, ele diz que a espada do Senhor jamais se apartará da casa de Davi. E depois disso nós vamos ver que vai começar uma sequência de eventos catastróficos com os filhos de Davi. Há incesto, há homicídio, há muitas coisas acontecendo dentro do palácio na casa de Davi, porque Davi fora um pai ausente na maior parte do tempo. Mas depois de um certo tempo de vida, Davi soube reparar o erro. Quando ele tem o seu segundo filho com Batseba, Salomão, ele começa então a ser presente na vida do menino. E nós vamos ver no livro de Provérbios, no capítulo de número 4, que Davi começa a influenciar a vida de Salomão. No versículo de número, vamos ler do primeiro versículo, que diz assim: ouvi, filhos, a correção do pai, e estai atentos para conhecer desaprudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Versículo de número 3: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Esse evento é marcado por um episódio em que Davi
está junto com Salomão, e os dois estão passeando pelo palácio, e Salomão era ainda uma criança, e Davi, já farto de dias, velho em idade, ele começa a reparar o erro que ele havia cometido com os demais, e ele começa a ensinar a Salomão. O ensinamento de Davi foi tão preciso, que Salomão fora um dos melhores reis que Israel possuiu depois da morte de Davi. Depois que Salomão assumiu o trono em Israel, Israel passou pelos anos conhecidos como os anos dourados, ou seja, como os melhores anos que Israel possuíra. Então a influência de Davi fora tão precisa, tão forte na vida de Salomão, que ele fora um dos melhores reis que Israel possuiu. A ausência paterna, ela dificulta o desenvolvimento da criança, do filho, do adolescente. Eu estava estudando e vi um texto muito interessante, que eu quero ler para os irmãos. Diz assim: precisamos reforçar a importância dos pais fornecerem uma base segura a partir da qual uma criança ou um adolescente pode explorar o mundo exterior e a ele retornar, certos de que serão bem-vindos, nutridos física e emocionalmente, confortados se houver um sofrimento e encorajados se estiverem sendo ameaçados. Aleluia. A família, então, ela deve ser um local, ela deve ser um porto seguro, ela deve ser como um refúgio para tanto para os filhos, como para o esposo, como para a esposa. E nos nossos dias, nós estamos no Brasil, nós enfrentamos muitas dificuldades. Há uma guerra política tão grande no Brasil, que dividiu parte da população brasileira. E essa parte da população, muitos acreditam que a família deve sim ser valorizada e deve ser cuidada. E a outra parte da população acredita que a família não é essencial na nação brasileira. Mas graças a Deus que o Senhor colocou um presidente que zela pela família na nossa nação. Aleluia. A família, ela deve ser sim essencial para que a população se torne uma população forte, para que a população nossa, da nossa nação, se torne uma população que saiba sim valorizar os preceitos da palavra do Senhor e também aquilo que Deus instituiu. Aleluia. A figura do homem é de extrema importância. E quando o homem ele se coloca no posto que Deus instituiu para ele na família, resultados começam a aparecer. E quando isto acontece, a mulher, ela também começa a se colocar no posto em que Deus instituiu para ela. Porque se nós formos analisar, nós vamos ver que quando o homem deixa de se colocar no posto em que Deus instituiu, a mulher então por vezes tem que tomar as rédeas, tem que tomar a frente. A mulher por vezes precisa fazer o papel do homem, e isso acaba sobrecarregando a vida da mulher.
pela incompetência do homem. E por vezes a mulher não consegue desempenhar da mesma forma o papel do pai. Aleluia. Por isso, na família é preciso que o homem tome o seu lugar, tome a sua posição. E aí sim, a mulher se colocará no seu posto, onde Deus a instituiu, a colocou. Nós vamos ver no capítulo 14 do livro de Provérbios, no versículo 1, que a mulher, ela é dotada de um poder que pode mudar a história de uma família. Aleluia. O versículo 1 do capítulo 14 nos diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba-a com as suas mãos. Em outra versão diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Aleluia. A mulher possui um poder de selar um novo destino para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos e até mesmo para o seu esposo. E quando o homem assume o seu papel, a mulher tem esta facilidade de assumir também o seu papel. E ela então cumpre aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Ela edifica a sua casa. Aleluia. A mulher virtuosa, ela tem o poder de mudar completamente a história de uma família. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no capítulo de número 31, nós vamos ver que a mãe do rei Lemuel, ela deixa instruções para o seu filho. O rei Lemuel, ele ainda era jovem, e ele assumiria o trono. E a sua mãe deixa instruções para o seu filho, para que o reinado dele pudesse ser bem sucedido, para que ele pudesse ter sucesso no seu reinado. Ela deixa algumas instruções, e uma das instruções que ela deixa para o seu filho é para que ele arrume, para que ele encontre uma mulher virtuosa. Nós vemos no livro de Provérbios que o rei Salomão escreve dizendo que se casar com uma mulher iracunda e rixosa é pior do que estar num deserto morrendo de sede. Aleluia. Mas quando o homem encontra uma mulher virtuosa que teme ao Senhor, ele diz que coisa boa ele encontrou. Aleluia. Que a verdadeira felicidade ali ele pode encontrar. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que o princípio de tudo, o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E a mãe do rei Lemuel, ela expressa características de uma mulher virtuosa, de uma mulher que teme ao Senhor. No capítulo de número 31, ela expressa cerca de 13 características. Aleluia. A primeira característica da mulher, uma mulher de caráter, versículo de número 10: mulher virtuosa
quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. A mulher virtuosa é uma mulher de caráter, uma mulher tão capaz e tão forte no seu caráter, é inestimável. E ela usa a comparação da mulher como a preciosa pedra de rubi. Aleluia. Naquela época, encontrar uma pedra de rubi era muito difícil. E então a pessoa que encontrava, ela se tornava então muito rica. E ela, a mãe do rei Lemuel, ela compara a mulher de caráter como encontrar um rubi, como encontrar uma pedra preciosa. A segunda característica é uma mulher dedicada. Ela é tão infalível na sua dedicação que ao seu marido não faltam riquezas. Versículo de número 11: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. A terceira característica é uma mulher que preza pelo bem-estar da família. Tudo que ela faz contribui para o bem-estar da sua família. Versículo 12: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A quarta característica é uma mulher cuidadosa com as suas obrigações. Ela é incessantemente diligente. Dos versos de número 13 ao verso de número 15, que diz assim: ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. A quinta característica é uma mulher empreendedora. Ela tem habilidades excepcionais para os negócios. Versículo de número 13 até o versículo de número 19. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Nós vemos que as características da mulher não é apenas uma mulher que passa o dia inteiro em casa, trabalhando, não é só apenas uma dona de casa, mas é também uma mulher empreendedora, é uma mulher que cuida da sua família, é uma mulher que zela pelo bem-estar da sua família. Aleluia. A sexta característica é uma mulher hospitaleira. Esta mulher ideal é caridosa e altruísta em relação às necessidades do necessitado. Versículo de número 20: abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Sétima característica é uma mulher que preza pela vestimenta da família. Versículo de número 21: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. A gente vê que a Bíblia, ela é tão interessante, ela é tão precisa e tão específica, que ela cita até o cuidado da mulher com as vestimentas da sua família. Aleluia. Pois ali, quando vinha o inverno, o frio era tão forte que era preciso que as pessoas que moravam ali naquela região
tivessem roupas totalmente aquecidas, para que elas não morressem de frio. Aleluia. A oitava característica é uma mulher que preza pela sua beleza. A sua própria veste é atraente e de bom gosto. Versículo de número 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura, é a sua veste. Nona característica é uma mulher que traz respeito ao marido. Esta mulher é uma bênção para o seu marido, que é um líder respeitado na comunidade. Versículo de número 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Nós vemos que o poder da mulher é tão grande, que ela tem a capacidade de fazer do seu esposo, do seu marido, como uma pessoa respeitada diante da sociedade. Aleluia. A 10ª característica é uma mulher que também traz lucros para a sua casa. A sua diligência resulta em lucros para a sua família. Versículo de número 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A mulher virtuosa, ela também traz o pão, ela traz o alimento para dentro de casa. A 11ª característica é uma mulher confiante no futuro da sua casa. Esta mãe tem força e glória. Ela está confiante em relação ao futuro da sua casa. Versículo de número 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. A mulher virtuosa, ela tem total confiança no destino da sua família, no futuro da sua família. Ela sabe, ela tem consciência daquilo que ela está ensinando aos seus filhos, daquilo que será da sua descendência. Aleluia. A 12ª característica é uma mulher orientadora. Ela é generosa e bondosa nas suas instruções aos filhos e nas orientações aos seus servos. Versículo 26. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. E a 13ª e última característica, ela é uma mulher devota à sua casa. Ela é incansável na devoção à sua casa. Versículo de número 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo, versículo de número 29, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. Aleluia. O capítulo de número 31 do livro de Provérbios, ele revela como deve ser o comportamento, as características de uma mulher virtuosa, de uma mulher que teme ao Senhor. Aleluia. Pois assim, essa mulher, ela vai gerar um destino favorável para a sua descendência. O versículo de número 39, ele encerra assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aleluia. Quando a mulher se coloca no posto em que Deus instituiu na família, a sua família começa
a caminhar pela bênção do Senhor. Aleluia. As dificuldades que as pessoas enfrentam nos nossos dias, que as famílias enfrentam no dia a dia, é por não observar a palavra de Deus. E quando nós deixamos de observar a palavra de Deus, nós começamos a inverter os valores, nós começamos a inverter os postos dentro da família. E quando isso acontece, há conflitos, há dificuldades, há confusões. E assim, nós deixamos de receber a bênção do Senhor. Aleluia. Os filhos, a formação dos filhos, depende muito de como os pais tratam a criança ou o adolescente na fase da sua formação. E mesmo que a fase da formação de um adolescente, de uma criança, seja plenamente boa, que os pais tenham passado muitos exemplos verdadeiros e ensinamentos que eles devem carregar durante toda a vida, às vezes ainda há falhas no ensinamento da criança. Essas falhas que ocasionam em alguns limites são simplesmente pelo fato de nós esquecermos que a criança ou o adolescente, ele aprende mais, ele recebe o seu ensinamento mais daquilo que ele vê do que daquilo que ele ouve ou daquilo que ele lê. O ensinamento pelo exemplo é o maior ensinamento que um pai, que uma mãe pode passar aos seus filhos. E quando os pais se colocam nestas posições e eles começam a passar estes exemplos favoráveis através da sua maneira de viver, do seu comportamento, aí sim há sucesso dentro da família. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós enfrentamos tempos de muitas dificuldades, creio eu que em toda a história humana. Em toda a história humana, a família sempre foi alvo do inimigo, pois quando a família é destruída, quando a família é atingida, o inimigo ele arruma espaços para tentar frear você, para tentar te impedir de chegar aonde Deus determinou que você chegue. Aleluia. Capítulo de número 22 do livro de Provérbios, versículo de número 6, diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. A instrução ao filho. Aleluia. Esse versículo ele tem um duplo sentido. O primeiro sentido dele é que a instrução que o proverbista está falando, ela é referente à vocação pessoal da criança. E o segundo sentido é da formação moral da criança. E quando se trata da formação da vocação pessoal da criança,
há muitos pais que acabam pecando nisso, pois toda pessoa, ela nasce com uma vocação diferente umas das outras, e quando os pais deixam de investir na vocação pessoal da criança, ela acaba tendo dificuldades no futuro para se encontrar, ela acaba tendo dificuldades no futuro para ser o que ela nasceu para ser, para fazer aquilo que ela faz de melhor. E então o proverbista, ele coloca essa instrução neste livro, no livro de Provérbios, que o pai, que a mãe, ela deve procurar instruir a criança na sua vocação pessoal, para que no futuro ela possa estar decidida sobre aquilo que ela vai ser, sobre aquilo que ela vai se tornar. O segundo sentido, que é sobre a instrução, sobre a formação moral da criança, trata-se dos ensinamentos, das instruções e do exemplo, como eu acabei de falar anteriormente, que a criança aprende mais daquilo que ela vê do que daquilo que ela está ouvindo. Você já percebeu que às vezes você fala para uma criança, não faz isso, e você, como é adulto, você pode fazer, aí ela vê você fazendo, aí ela quer fazer também, porque ela viu você fazendo. Ou seja, a criança, ela tem maior facilidade de aprender as coisas vendo do que ouvindo. Ela tem maior facilidade de aprender vendo um exemplo do que recebendo uma instrução ou uma ordem. E o ensinamento à criança é muito interessante, pois nós costumamos entender que este versículo está dizendo que a criança que recebeu a instrução, ela vai passar por toda a vida andando por este caminho, por esta instrução, e ela não vai se desviar dele. Porém, a interpretação correta é que o ensinamento que você deu, a instrução que você deu para a criança, jamais vai se apartar da mente da criança, do adolescente. O menino, a menina que recebeu a instrução dos seus pais, por um período de tempo ele pode até se desviar das instruções, do caminho, ele pode até começar a cometer erros, ele pode até cometer atrocidades, mas o ensinamento que ele recebeu vai permanecer no coração dele, e em algum momento ele vai retornar para a instrução que ele recebeu. Aleluia. A família bem-sucedida, a família que teme ao Senhor, ela precisa que cada um de seus componentes se coloquem no seu posto, no posto em que Deus instituiu. Aleluia. Deus, primeiramente, Ele criou Adão, para que Adão fosse o cabeça da casa, da mulher, para que Adão assumisse o seu posto. E depois Deus criou Eva, para que Eva auxiliasse Adão. E quando estes postos são invertidos, quando o homem não se coloca no seu posto de homem, e a mulher precisa tomar as rédeas, precisa se tornar cabeça, há conflitos, há dificuldades. Então, que nesta noite, nós possamos nos colocar na posição em que nós fomos chamados. Aleluia. Que nós possamos nos colocar no posto
em que Deus instituiu para nós. Aleluia. Fique de pé nesta noite, que o horário já se foi. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar por cada família que aqui está e por cada família que está nos assistindo. Aleluia. Você que está aqui, direcione as suas mãos em direção à sua casa. Aleluia. E nós vamos fazer uma oração intercessória. Aleluia. E a Bíblia diz que através da oração do crente, aleluia, através da oração com fé, até as montanhas podem se mover. Aleluia. Através desta oração, a bênção do Senhor, ela vai ser derramada e estabelecida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar. Aleluia. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, neste momento. Ah, Papai querido, a tua palavra fora ministrada, e nesta hora, Senhor, assim como a tua palavra nos ensina, eu quero pedir a ti, ó Pai, que a tua bênção, Senhor, que a tua paz, que as tuas bênçãos, ó Pai, que estão reservadas nos lugares celestiais em Cristo, que elas comecem a descer e comecem a ser estabelecidas sobre a casa e sobre a família dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, ó Pai. Eu te peço nesta hora, começa a derramar sobre a vida, sobre a família dos teus filhos, a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Alabai Kamasse, Amanto Kianagai. Espírito Santo de Deus, começa a visitar a cada lar nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que aqueles que estiverem em casa enfermos, que eles possam ter a saúde restaurada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Não se admire se ouvir Espírito Santo de Deus, alguém falar. Espírito de Deus, Não se admire se ver paralítico contar. começa a quebrar, Senhor, todo levante, toda barreira que se levantou contra a vida dos teus filhos, contra a casa dos teus servos, que caia por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. É só nele crer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E Estenda as tuas mãos e glorifique ao você Senhor. cura a mão do seu irmão e dá glória a Deus. Você que está em casa, Levante as mãos receba para a paz do Espírito Santo de Deus, o consolo e a